Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero aproveitar aqui e agradecer as suas orações se você só está assistindo a este vídeo de quinta-feira. Volta aqui no canal, já tem o vídeo de terça e de quarta. Por conta da gripe forte que eu tive aqui, todos em casa tiveram, eu não consegui gravar nada, apesar do material já estar pronto. Então, se você quer acompanhar o que foi dito aqui, vem lá. Assiste o vídeo de terça, vídeo de quarta, assiste hoje e vai ter o vídeo de sexta-feira também. Então segue aqui o nosso canal, assiste e aprenda um pouquinho mais da Palavra de Deus. Para você que orou por mim, meu muito obrigado. Siga orando, ainda não estou bem, mas no final vai dar tudo certo. E hoje nós vamos estudar sobre Jesus como nosso único mediador e como este tema se relaciona com o tema da marca da besta. Mas antes de eu rodar a vinheta, eu quero pedir para você deixar o seu curtir, se inscrever no canal, habilitar as notificações, comentar e compartilhar em suas redes sociais. Não te custa nada, mas faz uma diferença muito grande aqui no canal. Aproveita também, se você quer que eu ore por você, deixa na descrição do vídeo o seu pedido de oração. Agora sim eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, o homem. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Esta é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. O estudo de hoje chega trazendo mais dúvidas do que trazendo luz ao tema de que estamos estudando esta semana. Como o tema sobre o mediador pode se relacionar com o tema geral desta semana e da próxima, que é o selo de Deus e a marca da besta? Bom, calma que essa aparente desconexão não é real. O mediador é o personagem central do estudo sobre a marca da besta. Mas quem é e o que faz um mediador? Bom, um mediador atua como uma terceira parte imparcial e facilitadora em uma situação de conflito ou negociação entre duas partes ou mais. Ele cria ali um ambiente seguro e respeitoso, permitindo que as partes se expressem livremente. O mediador, assim, ajuda a estabelecer uma comunicação efetiva, garantindo ali que todas as vozes sejam ouvidas. Além disso, ele auxilia as partes a identificarem os seus interesses subjacentes e necessidades reais por trás do conflito. Ele ali vai focar nos problemas principais em vez de se concentrar apenas nas posições assumidas. E durante este processo, o mediador oferece diferentes perspectivas e ideias para estimular o processo de resolução dos problemas. Ele ajuda na geração de opções criativas e até na busca de soluções mutuamente satisfatórias. E neste processo, a imparcialidade é essencial e o mediador tem que tratar todas as partes com equidade, garantindo assim que o processo seja justo e equilibrado, pois o seu objetivo é auxiliar as partes a chegarem a um acordo mutuamente aceitável. Durante ali a sua mediação, ele vai poder auxiliar na redação de um acordo formal que reflita os termos e condições acordadas por todas as partes. Ele ali apoia as partes envolvidas, promovendo a compreensão mútua, ajudando-os ali a encontrar soluções que são viáveis para os seus problemas. Com isso em mente, a gente precisa entender que no conflito cósmico, o papel de mediador é prerrogativa exclusiva de Jesus. Não há outro que tenha a chancela de Deus Pai para exercer este ministério. E aqui é que este tema se encaixa com o tema da marca da besta, pois para a Igreja Romana, o seu representante máximo é o próprio vicário de Deus. E o vicário de Deus é alguém que age ou representa a Deus em questões específicas dentro de uma tradição, especificamente na tradição religiosa romana. Essa pessoa desempenha um papel importante na sua liderança espiritual, sendo a principal liderança na transmissão dos ensinamentos divinos e no estabelecimento de uma conexão entre Deus e os fiéis. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e esta verdade permanece inabalável no presente. Jesus é a ponte que conecta a humanidade ao seu Criador, preenchendo o abismo que nos separa entre Deus. Assim como uma ponte permite a passagem de um lado para o outro, Jesus possibilita o acesso a Deus. E em nosso estado pecaminoso, somos incapazes de desfazer ou remover as nossas transgressões e não temos meio de nos aproximarmos de Deus por conta própria. No entanto,
Deus, em sua infinita misericórdia, construiu esta ponte necessária para a reconciliação, enviando seu Filho Jesus Cristo para se tornar um de nós e sacrificar-se na cruz, oferecendo-se como o preço da redenção por todos nós, se tornando o verdadeiro vicário de Deus. Aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador e Senhor têm a confiança de se aproximarem do trono da graça de Deus, pois Jesus é o grande sumo sacerdote que intercede em favor dos crentes, permitindo-nos assim receber misericórdia e graça em todas as circunstâncias da nossa vida. Através dele, de Jesus, podemos nos achegar a Deus com coragem e apresentar as nossas necessidades e preocupações diante dele. E no presente, o mediador divino continua a exercer o seu papel vital de reconciliação entre Deus e a humanidade. Ele é o único caminho para chegarmos a Deus, a única esperança que temos de salvação. Que possamos assim reconhecer a singularidade de Jesus como nosso mediador e nos achegarmos a Ele com gratidão, confiando na sua obra redentora em nosso favor. E aí João faz uma afirmação muito dura quando ele diz: então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias e lhe foi-lhe dada a autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. E assim ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Apocalipse 13, versículos 5 e 6. João fez um alerta de um dos enganos da besta, que é tentar tomar para si o ministério que pertence somente a Cristo. Note que nestes versículos, João cita 3 características do poder que deram à besta. A primeira foi uma autoridade esmagadora. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Isso está em Apocalipse 13, 4. Neste momento, nós vemos a besta aqui exercendo a sua autoridade e poder irresistíveis, levando assim pessoas a adorá-la e a questionarem quem pode resistir a ela. Essa autoridade opressiva é uma marca clara do poder da besta. Ela também é arrogante e blasfema, pois foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e Deus-lhe assim autoridade para agir por 42 meses. Apocalipse 13, 5. Aqui, a besta revela sua natureza de blasfêmia e de arrogância através das palavras que profere. Ela se atreve a desafiar a Deus e falar contra ele, demonstrando um desrespeito supremo e uma afronta à santidade divina. Essa blasfêmia constante é mais uma característica marcante do poder da besta. E por fim, João aponta para o seu domínio temporal limitado, quando ele diz que ela abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Foi então assim permitido fazer guerras aos santos e vencê-los, e deu-lhes autoridade sobre toda língua, tribo, povo e nação. Apocalipse 13, versículos 6 e 7. A besta assim recebeu permissão para perseguir e guerrear contra os santos de Deus, exercendo domínio sobre todas as nações e povos. E que tipo de blasfêmias são essas? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Em Lucas capítulo 5, versículos 18 a 36, depois você lê este relato aí em sua casa, temos o relato de que Jesus estava ensinando em uma casa cheia de pessoas, incluindo ali fariseus e mestres da lei. Alguns homens vão e trazem um paralítico em uma maca, buscando desesperadamente a cura para aquele seu amigo. No entanto, devido à multidão, eles não conseguem se aproximar de Jesus e, diante desta situação, o que é que eles fazem? Eles decidem subir no telhado e descer por um buraco aquele paralítico diante de Jesus. Jesus, vendo a fé daqueles homens, diz ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. Os fariseus e os mestres da lei que estavam ali presentes começaram a questionar em seus corações sobre a declaração de Jesus, considerando-a como blasfêmia. E eles diziam: quem é este que profere blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Estes versículos nos mostram o primeiro aspecto do que é blasfêmia, que é a alegação de igualdade ou associação direta com Deus. E os fariseus e mestres da lei ali acusaram Jesus de blasfêmia porque acreditavam apenas que Deus poderia perdoar pecados, que é uma verdade. Ao afirmar que os pecados paralíticos estavam perdoados, Jesus estava reivindicando a autoridade divina que era sua e que era considerado ali para eles uma afronta. O segundo aspecto da blasfêmia pode ser encontrado em João 10:33. Neste versículo, Jesus está falando com os judeus e dizendo-lhes que ele e o Pai são um. Os judeus ali pegaram pedras para apedrejar Jesus e ele questiona o motivo da ação, do qual eles responderam:
Não é por causa das boas obras que queremos apedrejá-lo, mas pelos seus insultos, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui os judeus acusaram Jesus de blasfêmia por se fazer Deus a si mesmo, ou seja, alegar ser Deus. Eles interpretaram suas palavras como uma declaração de igualdade com Deus, o que foi considerado uma ofensa grave, pois eles criam em Deus como um único Deus supremo e qualquer afirmação contrária era considerada uma blasfêmia. Na interpretação da lei, os fariseus estavam certos. O que eles não entendiam era que quem estava diante deles era o próprio Filho de Deus. Portanto, os aspectos da blasfêmia são a alegação de igualdade ou associação direta com Deus e a afirmação de ser Deus. E nestes dois casos, mostram como estas acusações de blasfêmias foram direcionadas a Jesus em seu ministério. A diferença, como eu disse, é que quem estava requerendo esta igualdade a Deus era o próprio Filho de Deus. Jesus foi o único capaz de tomar esta prerrogativa para si. Nenhum outro pode fazer isso, nem mesmo se intitulando o Vicário de Deus. Aceitar esta narrativa é compactuar com o erro, se aproximar da marca da besta e se esquecer que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Pense nisso, leia sua Bíblia, confie em Jesus como seu único mediador e que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Aproveite agora para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.